Pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Trotti, médico cardiologista, trabalho com medicina integrativa e longevidade humana. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre AVC, o famoso derrame, né? O AVC, acidente vascular cerebral, ele pode ser causado por uma obstrução de uma artéria do cérebro, por uma trombose, uma placa, às vezes, de gordura que já tem lá numa artéria do cérebro e acaba ocluindo por conta de um trombo. E por conta dessa trombose, o sangue não circula em determinada região do cérebro e pode ocorrer isquemia e necrose celular, necrose no caso do neurônio. E o AVC, a gente sabe, junto com o infarto, são as principais causas de morte hoje no Brasil e nos países ocidentais. Então, é a importância da gente ter um tratamento adequado, uma identificação correta. E uma coisa importante que a gente tem que saber no caso do AVC, a primeira coisa que a gente tem que saber no caso do AVC, do derrame, é a identificação, identificar o derrame. Então, até porque se a gente considerar que a artéria está entupida, quanto mais rápido a gente tentar desentupir essa artéria, mais chance o paciente tem de se recuperar, não só diminui o risco de mortalidade, mas também o risco de morbidade, de sequela neurológica. Então, a primeira coisa mais importante no caso do AVC é a identificação precoce. Então, você tem um parente, um amigo, por exemplo, você que na sua casa mesmo, se você detectar alguns sinais e sintomas do AVC, você já tem que agir rápido, você já tem que fazer tudo o que for necessário para que esse paciente seja, essa pessoa, esse familiar, seja encaminhado para o hospital e seja atendido de forma correta. E aí, basicamente, são três sinais e sintomas que a gente tem que identificar no caso do AVC. A primeira alteração é a fala. A fala fica uma fala anormal. A gente chama isso de disartria, né? A pessoa não consegue falar direito, ela fica com a fala anormal, arrastada, ela começa a trocar as palavras, ou às vezes ela fica até muda, ela fica, a gente chama de afásica, ela não consegue se comunicar. Essa é a primeira alteração que a gente já tem que valorizar, uma possibilidade de ser um quadro de um derrame. Outra alteração é ela ter alteração motora, né? O que a gente fala alteração motora é queda do braço, sinal da queda do braço. Então você pede, por exemplo, para a pessoa levantar os braços e ela não vai, o lado que está paralisado, ela não vai conseguir manter elevados os braços, vai ter uma queda. Às vezes ela não consegue nem levantar, né? Então é um sinal que a gente chama de sinal de queda do braço, que é uma alteração motora grave que também indica uma forte possibilidade de ser um AVC, um derrame. E a terceira alteração que a gente pode encontrar é o desvio de rima. Você pede para a pessoa sorrir e o lado que estiver paralisado não vai ter esse desvio, né? Então na verdade você vai estar com o lado puxado, o lado normal, e o lado paralisado não vai estar tendo nenhuma expressão. Isso às vezes a gente consegue ver até pela testa. Você pede para a pessoa franzir a testa e do lado paralisado não vai ter nenhuma expressão facial. Então, para você ter um diagnóstico de um AVC, com apenas um desses sinais, a chance de ser um derrame é mais de 70%. Então, ou seja, num caso desse que você tiver um familiar, um amigo, um parente que tenha algum desses sinais e sintomas, você tem que agir rápido para colocar esse paciente dentro do hospital. E aí a gente tem, porque a chance de AVC isquêmico vai ser muito grande. E a gente tem uma outra questão fundamental que a gente tem que considerar aqui, é que numa situação dessa, você não pode achar que isso aí é só um mau jeito, isso aí é só uma coisa que vai melhorar. Você tem que agir rápido, porque se for realmente um AVC, a artéria está lá obstruída, quanto mais rápido você for para o hospital, fizer o tratamento correto, você tem chance maior de recuperar essa lesão, esse déficit motor, essa alteração da fala, tá? E aí a gente entra numa outra questão importante, hein? É fundamental que no momento desse você ligue para a ambulância, no caso para o SAMU 192, ou no caso para quem tem Unimed, ligar para a SOS Unimed. Por quê? Porque nesses casos é importante não você colocar o paciente no teu carro e levar para qualquer hospital, porque se você levar para um hospital que não tenha recurso, não tenha condição de tratar esse paciente, não tem uma tomografia computadorizada que ele vai precisar fazer do crânio, não adianta nada, você vai estar perdendo tempo. Então, num caso de AVC isquêmico, que a gente está considerando que tem uma trombose, um trombo, um coágulo ocluindo a artéria do cérebro, existe um tratamento que a gente chama de trombolítico, que é um tratamento que é uma medicação que a gente consegue dissolver esse trombo. Então, se você for levar ele para um hospital que não tem esse medicamento,
não vai adiantar nada, você vai estar perdendo tempo e assim, quanto mais tempo a artéria ficar ocluída, mais risco de sequela e maior risco de morte também. Então é importante você ligar para a ambulância, para o SAMU principalmente. O SAMU, lá o pessoal faz o controle, eles têm na regulação deles lá, diariamente, 2 vezes por dia pelo menos, eles têm o controle de vagas de UTI nos hospitais, de tomografia está funcionando nos hospitais, qual é o melhor hospital, o hospital mais adequado para encaminhar esse paciente, para que não haja perda de tempo. Porque aqui o tempo é neurônio. Quanto mais tempo a gente perder, mais chance esse paciente tem de morte e sequela. E uma vez que esse paciente chega no hospital, ele tem que ser atendido rapidamente, tem que ter essa questão do transporte também tem que ser rápido, não pode haver perda de tempo, porque o tempo aqui é crucial. E uma vez que ele chega no hospital, ele tem que ser atendido de forma rápida, não pode perder tempo na questão da triagem, ele tem que ser prioridade máxima. E o que tem que ser conseguido nesse momento, além da avaliação clínica, obviamente, da avaliação neurológica, é fazer uma tomografia computadorizada. A gente considera importante de fazer essa tomografia nos primeiros 25 a 30 minutos que o paciente interna, que o paciente é admitido no hospital. E aí a ideia é que se você fizer uma tomografia computadorizada e não mostrar alterações, essa é a situação que possibilita o risco grande de ser um AVC isquêmico. Porque às vezes você pode fazer uma tomografia e aparecer lá uma hemorragia, indicando que seja um AVC hemorrágico, que é uma situação mais grave ainda, e o tratamento é diferente. Mas no caso desse que a gente está falando aqui do AVC isquêmico, do derrame, de causa isquêmica, é esse paciente que a gente tem que considerar a possibilidade de fazer trombolítico. E aí, você fazendo a tomografia, mostrando que não tem alterações, você tem a possibilidade, tem que ser avaliado vários critérios, tem um tempo, que é um tempo de janela que a gente considera, que é ali em torno de 4h30, que a gente considera até 4h30 do início do quadro, que a gente considera de fazer o trombolítico. E também tem que avaliar se o paciente é um paciente que tem um risco aumentado de evoluir para sangramento, transformação hemorrágica, a gente fala. Então, a gente avalia alguns critérios, tem uma escala que a gente utiliza, que é o NIH, para avaliar se o paciente é um paciente que vai ter benefício fazer o trombolítico, ou vai ter um risco aumentado de sangramento, que aí esse paciente ele não vai ter critérios para se usar o trombolítico. Mas o fato é que você estando com o paciente dentro do hospital, fazendo a tomografia, dando normal, e se o paciente tiver critérios que possam indicar que ele tem condições de receber esse trombolítico e dissolver esse trombo, desobstruir essa artéria, o paciente tem uma chance aumentada de se recuperar e às vezes recuperar totalmente. Hoje a cardiologia, a neurologia principalmente, a terapia intensiva e a emergência, eles têm trabalhado muito nesse sentido de você otimizar esse paciente. Desde o início da identificação precoce, levar o paciente para o hospital correto, fazer os exames corretos, não retardar a tomografia e avaliar se o paciente preenche critérios para fazer o uso desse trombolítico. E se for essa situação, você fazer o trombolítico aumenta muito a chance do paciente se recuperar. Então, isso aí fica como recado, gente, para que vocês atentem principalmente nessa questão de não retardar o atendimento de um paciente que apresente esses sinais e sintomas, como eu falei, tá? Fica esse recado para vocês aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, compartilhem esse vídeo se vocês curtiram, compartilhem com familiares, com os amigos de vocês, porque essa é uma informação extremamente importante e a gente vai estar disponível aí para os próximos vídeos, se vocês quiserem perguntar também, e para os próximos vídeos a gente vai estar falando sobre outros assuntos. Espero que vocês possam estar compartilhando aí com a gente no YouTube, inclusive, no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Obrigado, um abraço para vocês.